Começa hoje uma proposta muito séria, olha aqui para mim. Isso quer dizer que você não veio aqui por acaso. Há um desafio, e esse desafio é para você que veio nessa noite. Eu e a Leila ouvimos muitas mensagens a respeito de Ezequiel 47. Lemos, especialmente li muita coisa. E eu percebi algumas coisas que todas as mensagens que ouvimos, o pregador, em uma palavra, trabalhava todo o texto. Alguns começavam o texto no Evangelho de João e voltava ali e colocava Ezequiel. E eu falei, eu quero entender esse negócio. Eu quero entender isso. E eu quero dividir isso com você. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. O nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. Ezequiel foi profeta por 22 anos na Babilônia. Só que ele era profeta antes da tomada da Babilônia em Jerusalém e em Israel. Babilônia vai levar Israel cativo. Antes disso, ele era profeta naquele lugar. E ele era um profeta, sabe, daquele que tem visão, que tem palavra, e ele era um cara sério. Em Babilônia, ele esteve 22 anos, quando Israel foi levado cativo. Ele cria a casa de profeta, junto à beira do rio Quebar, que é o rio que cortava toda a Babilônia. Quando a gente, olha aqui para mim, ouve assim, o profeta do Antigo Testamento, a gente acha que é alguém que surgiu do nada. Não. Existiam seminários, treinava, ensinava a palavra ao profeta. O profeta não surgia do nada. Ezequiel vai estabelecer um seminário na beira do rio, e ele vai ensinar o profeta, os que têm chamado a entender e compreender a palavra de Deus. Antes de estar em Babilônia, olha para mim, Deus avisa Ezequiel que ele vai deixar aquela cidade. Deus disse que ia deixar a Israel. Deus disse que ia deixar o templo. E Deus vai fazer isso de uma forma tão marcante, que Deus chega para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, sabe a sua esposa, aquela que é a formosura dos teus olhos? Pois eu vou levar ela, você vai perdê-la. Hoje eu vou tomar ela para mim. E você não é para chorar, você não é para vestir roupa de sacos e cinza, você não é para mostrar dor, não é para demonstrar uma lágrima. Isso não vai acontecer. Deus começa a explicar ao profeta que ele vai tirar a sua glória do templo, que por muito tempo ele estava vindo e mandava profeta dizendo para o povo: deixa o pecado, abandona essa vida de duplicidade, viva inteiramente para mim, viva comigo em santidade. E o povo não ouviu. Então, quando ele toca na esposa de Ezequiel, ele está dizendo: Ezequiel, você vai sentir a dor que eu sinto quando não sou amado, quando não sou procurado, quando o povo não me quer. E esse é o texto. No capítulo 24, de novo veio a minha palavra do Senhor dizendo: homem mortal, vou tirar-te a tua esposa, que é teu encanto. Diz comigo, que é teu encanto. Então ele ama essa mulher. Entende? Alguns maridos, se Deus fala assim, vou levar a sua esposa, ele diz, glória a Deus. Oh Deus, leva mesmo. Se Deus chegar para algumas mulheres e disser, minha serva, vou levar seu marido. Oh Senhor, que dia? Não é marido não. Esse homem ama sua esposa. Isso vai se dar ainda em Israel, portanto ela é jovem e ele também.
Vou tirar-te a tua esposa que é teu encanto. Morrerás de repente, mas não deverá mostrar-te pesar algum. Não chores, não deixa que te corram lágrimas. Poderá lamentar-te, mas só em silêncio. Não deixe que haja gemido à beira da sepultura. Não andes de cabeça destampada nem descalço. Não aceites oferta de comida que amigos possam te trazer em sinal de simpatia. Disse essas palavras de manhã ao povo, e pela tarde a minha mulher morreu. Verso 25, a gente dá um salto. Deus está explicando para ele: homem mortal, no dia em que eu tiver acabado de lhes tirar o templo, que é o seu orgulho, a alegria dos seus corações e glória na terra, o grande prazer dos seus olhos. Aí Deus começa a descrever, olha aqui para mim, Deus começa a descrever para o profeta a tristeza que ele tem de deixar o templo, de abandonar aquele povo, mas aquele povo não quis dar ouvido. É por isso que, a partir do capítulo 43 de Ezequiel, se você ler, ele vai ter a visão do templo, e Deus voltando para o templo, e Deus vai dar do capítulo 43 ao 47, que vai culminar nessa saída das águas. Deus vai mostrar o templo dos seus sonhos, e Deus vai dizer: eu vou voltar e não mais retornarei, e não mais deixarei o meu povo. Mas Deus vai dizer aqui, no capítulo 24, o motivo por que ele vai tirar, para que o profeta sinta a dor do próprio Deus. E Deus vai dizer por quê. Eu estava vindo para cá, quando nós tiramos 5 horas, e nós tiramos 1 hora, eu e a Leila, para orarmos e buscarmos a Deus. Eu falei: Deus, eu quero entender mais, porque a partir do verso 47, ele é uma sequência. Eu falei: onde está o nervo exposto? Eu quero entender, e o nervo exposto está aí. O povo pecou contra o Senhor. O povo amou mais o pecado do que a glória de Deus e a presença de Deus. E Deus tira a glória dele do templo. Ezequiel tem uma visão de Deus saindo e deixando o templo. Logo depois dessa visão da glória de Deus deixando o templo, o exército de Babilônia entra e vai destruir, irmãos, não vai deixar pedra por pedra. Os soldados de Nabucodonosor vão entrar e vão destruir o templo e pegar aquelas coisas que eram mais sagradas do santo lugar e vão banalizar. E o povo vai olhar e vai chorar, eles choram por causa disso. Mas a palavra de Deus aqui em Ezequiel vai compartilhar essa palavra para a liderança espiritual, dizendo assim: assim como eu não chorei, porque a minha esposa, o encanto dos meus olhos, morreu, Deus disse: não chora, vocês também não devem chorar quando a glória de Deus deixar o templo e esse templo for destruído. O povo pode chorar, mas vocês não vão mostrar nenhum sentimento. Por quê? Porque por muitos anos eu chamei o povo para voltar para mim e o povo não quis. Hoje, às 18 horas, Deus falou algo comigo e me fez entender. Eu não posso só ver a maravilha das águas que saem do rio sem entender o contexto real, o porquê que isso aconteceu. Olha aqui para mim, não tem nada pior nessa vida do que não dar ouvido a Deus quando eu estou vivendo numa vida de pecado, quando a minha vida tem segredos, tem pecados ocultos, e eu não tomo uma posição para ser um homem ou uma mulher de Deus, e eu vivo, fazendo de conta que sou aquilo que não sou, e não há arrependimento dentro de mim. Eu falei: Deus, eu quero entender isso mais. E Deus me trouxe à memória algo que aconteceu na minha vida. Eu me converti aos 19 anos de idade, e eu vim de uma vida mundana, perdida, terrível. E aos 19 anos de idade, Deus me encontrou, me salvou, e mudou a minha vida, fez de mim uma nova pessoa. E eu fiz um voto a Deus, porque eu vinha de uma vida promíscua, de pureza. Senhor, eu vou ser puro nos meus relacionamentos, muito difícil. E logo depois de ser chamado por Deus, salvo,
Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para ser ministro. Só que eu tinha parado de estudar, então eu tinha que terminar mais 4 anos para depois ir para o seminário, era uma demora. E assim aconteceu. E eu lembro que todo namoro que eu iniciava, eu dizia assim: olha, eu tenho um chamado de Deus para ser pastor. E se esse meu namoro com você começar a sair do padrão de Deus, esse negócio ficar muito quente, esse namoro acaba. E eu terminei muitos relacionamentos, não foram poucos. O negócio ia esquentando, eu falei: esse negócio vai dar errado, e eu acabava. E eu arrumei uma namorada. E o negócio começou a ficar quente. E às vezes eu saía da casa dela à noite em pranto. Meu Deus, nada que no meu antigo padrão me fizesse chorar. Aliás, eu era um santo para o meu antigo padrão, mas era para o novo padrão estabelecido, que eu tinha me proposto diante de Deus. Era uns amassos mais amassado, uma mão mais atrevida. Isso me matava por dentro. E quantas vezes eu saí desse relacionamento e chorava, eu chorava. No outro dia eu estava fazendo a mesma coisa, chorava. E foi ficando meio banal. E eu lembro que um dia eu me peguei, que esse namoro avançou mais um pouco, e eu fui para casa, nenhuma lágrima. Quando eu não tive nenhuma lágrima, eu entrei em desespero. Porque a pior coisa do homem, escute, olhe para mim, é quando Deus abandona você à própria sorte. É quando Ele fala e você não ouve e fala: então tá bom, siga as suas regras. Se as minhas regras não servem para você, então faça o que você quiser. Foi desse jeito que eu me senti. Eu tinha dado uns amassos mais amassados e, cara, eu não chorei, não me arrependi. E eu entrei em desespero, porque isso não tinha acontecido comigo. E eu lembro que eu fiz oração, falei: Deus, o que está acontecendo comigo, Senhor? Não tenho mais arrependimento, por favor não me deixe, eu não quero estar à minha própria sorte, por favor não desista de mim, se eu não me arrependo, faça algo que me traga arrependimento, Deus, por favor, não me deixe. E eu dormi naquela noite. Eu era bancário, era chefe do setor agrícola do banco, morava em Irecê. E Irecê, na segunda-feira, toda a região vinha para Irecê. Irecê, na segunda-feira, parecia uma 25 de março de tanta gente. A cidade ficava entupida, vinha várias cidades do município para a feira principal de Irecê, era um negócio louco. E aquele dia eu trabalhei no banco, até meio-dia, e saí para almoço. E eu lembro que eu estava saindo do banco, no meio de uma multidão, e eu comecei a chorar, e eu não entendia por que eu estava chorando. Havia uma dor tão forte dentro de mim, eu chorava. Eu já falei para a igreja aqui, que o único momento que eu fico feio é quando eu choro. Vocês acreditam que eu posso ficar feio? Até mentira, mas é verdade. Quem sabe um dia eu vou chorar para vocês verem, tirar essa dúvida. Mas eu sempre chorei reservado, e eu estava no meio de uma multidão, e eu simplesmente me debulhava em lágrimas. Um choro, uma dor tão violenta. E eu tentava limpar as lágrimas, mas era um rio que saía dos meus olhos. E eu comecei a falar: por que eu estou com isso? O que está acontecendo? Aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração: filho, você não pediu arrependimento? É isso que eu te estou dando, uma nova oportunidade. Melhor dia da minha vida, cara. Fui no mesmo dia, falei: olha, acabou, esse namoro não dá mais. Até que eu conheci a Leila. Cheguei a dar uns amassos nela também, irmão, confere. Me arrependi. Deus teve misericórdia, né? Mas saiba o seguinte: Deus disse para Ezequiel: você vai perder quem você ama, e você não vai mostrar sentimento. Você vai ficar com um coração endurecido. Esse profeta aqui é um profeta tão sério, irmão, que só tem 2 profetas que é chamado de filho do homem, além do próprio Cristo. É Daniel e Ezequiel. Ele é um homem de Deus. E Deus diz: você não vai chorar, você não vai lamentar, você vai ficar em silêncio.
É esse profeta Ezequiel que vai dizer e revelar ao mundo que Deus fez o primeiro transplante de coração da história. O Deus que diz assim: vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou tirar o seu coração insensível e eu vou dar sensibilidade a você, filho. Eu vou dar algo que você é capaz de dizer: eu sinto. Eu não sou indiferente. Eu não sou indiferente. E ele vai viver essa experiência. É por isso que a partir do capítulo 43, e eu queria que, se você está com a Bíblia aí, porque às vezes eu mostro tudo para vocês aqui e você não manuseia a Bíblia, por favor, abra a Bíblia em Ezequiel 43. A palavra de Deus vai dizer assim no verso 1: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Diz comigo, Oriente. Daqui a pouco você vai entender o mistério dessa palavra. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da glória, da sua glória. Verso 3, o aspecto da visão que tive era como no dia da visão que eu tivera quando vi destruir a cidade. Eram as visões que eu tive junto ao rio Quebar, e eu caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao alto interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. E eu ouvi alguém que falava comigo dentro da casa. Um homem se pôs de pé junto a mim e disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem os seus reis com as suas prostituições, nem os seus cadáveres com os seus reis dos altos, pondo o seu liminar no meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo um aparelho entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, por isso os consumi na minha ira. Aí Deus vai começar, olha para mim, Deus vai começar a dizer para ele: agora eu vou voltar para a minha casa, e a minha glória nunca mais deixará o meu povo. É a partir daí do capítulo 43 que Deus vai trabalhar, e Ezequiel vai ter uma visão do templo, da planta do templo, e Deus vai passar pelo menos 5 capítulos mostrando passo a passo o que ele vai fazer. E por algum momento Deus volta e traz Ezequiel na época em que o povo de Israel não quis nada com ele e se prostituía, para um novo tempo em que Deus estava chamando o povo para a santidade. É aí nessa visão, e por causa disso, que ele tem então a visão do capítulo 47. Vocês estão conseguindo ver direito aí? Dá para ler legal? Hein? Por que a tela minha não está branca aí no meu? Põe aí, por favor. Eu quero original. Eu quero caminhar com vocês aquilo que Deus foi falando ao meu coração. Isso. Obrigado, Gabriel. Esse é o original. O original não se desoriginaliza. Fala comigo, a igreja. O original não se desoriginaliza. Isso aqui é o original. O original não se desoriginaliza. Olha para cá. A minha maneira de fazer uma exegese a maneira de eu estudar um texto hermeneuticamente é usando cores para ouvir o que Deus vai falando ao meu coração. O verso 1 vai dizer, lembra? A partir do 43, Deus está mostrando o templo como era e o templo como Deus que desejava que fosse. Depois de tudo isso, leia comigo. Depois disto, vamos lá? O homem me fez voltar à entrada do templo,
E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, a do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que cobriam as águas do lado direito. Eu comecei a olhar para esse texto, hermeneuticamente, olhando também para o seu contexto. E todas as mensagens que eu ouvi, olha aqui para mim, de todos os pastores e grandes pregadores, bênção de Deus, todos, sem exceção, diziam assim: você tem que decidir qual é o nível que você deseja ficar. Se é até os tornozelos, se são até os joelhos, sobre os ombros, ou se você vai mergulhar nessas águas. A decisão é sua, venha. Você tem que decidir. E eu comecei a conversar com a Leila, falando: está vendo, Leila? Tudo começa com a decisão. Diz comigo: tudo começa com a decisão. E é verdade, eu creio nisso. Tudo começa com a decisão. Mas não tem nenhum momento nesse texto que diz isso. Por favor, eu quero que você leia comigo tudo que tem de roxo aí, de lilás. Vamos lá? O homem me fez voltar. Ele me levou e me fez dar uma volta. E me fez passar. Me fez passar. E me fez passar. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. James, não tem nenhum momento aí que diz: eu fui. Voluntariamente eu fui. Toda a ação aqui é de Deus. É Deus que pega, é Deus que leva, é Deus que traz, é Deus que vai levando, ele vai sendo levado. Não há uma pergunta aqui: oi filhinho, você gostaria de ir? Está confortável aí até os pés? É aqui que você quer ficar? Vem mais um pouquinho para ver. Não. Lê comigo, por favor, de novo o lilás. O homem me fez voltar. Ele me levou e me fez dar uma volta. Há uma ação aqui do homem, que alguns dizem que é uma teofania, que é Deus em Cristo conduzindo ele. A partir de pensar sobre isso, me desconectou todo o sermão que eu tinha montado em cima aqui de dar uma bronca em vocês. É aí, seu mané, se você só está com o pé na água é porque você quer, você tem que ir mais, é de joelho e pau. Mas não é isso que a Bíblia diz. E hermeneuticamente eu não posso dizer o que Deus não diz na palavra. Eu fiquei sem palavras. Meu Deus, eu quero entender isso. Eu preciso entender essa visão. Ela ficou complicada. E me fez passar, e me fez passar, e me fez passar, e me leva, e me traz. É uma ação divina. Repita comigo assim: tudo começa nele. Tudo inicia através dele. É ele que chama, é ele que dá a visão. E eu comecei a ficar meio louco. Meu Deus, eu vou pregar o que agora? Eu quero entender isso. Eu quero entender. Não é o homem que vai, não é o profeta Ezequiel que está bonitinho indo. Opa, não. O homem me fez. O homem me levou. O homem fez da volta. E ele me levou e ele me trouxe. É uma ação divina. É um desejo de Deus. Escute. Só é possível entender isso se você entender que Deus deixa a glória dele. Babilônia vem e destrói tudo. E a partir do capítulo 43, Deus vai dizer: eu venho e
eu vou ficar e agora é para sempre. Portanto, o desejo de Deus é que todos vão até o fim para a glória dele. E olha aqui, é Deus que quer levar, não tem opção não. Ou você vai, ou você vai. É o desejo de Deus. É Deus que quer. Já está tudo pronto, mas hoje nós vamos dar apenas um passo. Porque eu preciso entender essa verdade toda. Leia comigo, por favor, sol que está em vermelho. Vamos lá? Para o Oriente. Para o Oriente. Para o Oriente. Uau! Qual é a revelação aqui para eu entender o contexto? Entenda bem. As 3 maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, usa essa palavra Oriente como algo de futuro brilhante, como algo abençoador. Oriente, diz comigo, Oriente tem a ver com bênção, tem a ver com promessa e tem a ver com esperança. Quando na Bíblia fala do norte, o norte é sempre juízo. A palavra norte na Bíblia vem os inimigos para destruir. Do norte vem o mal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Leia comigo. Ao que me disse o Senhor. Então, toda vez que aparece a palavra norte, ela traz a ideia do juízo de Deus. Mas o Oriente não. O Oriente tem ideia de esperança. O jardim do Éden estava no Oriente do Éden. A saída do jardim de Éden dava para o Oriente. A porta do templo dava para o Oriente. E aí entra algo teologicamente muito forte. Olha para essa imagem aqui. Essa é a imagem dos muros de Jerusalém. Deus me deu o privilégio de ir alguns anos sequenciados em Jerusalém. Todas as 3 religiões, as maiores, judaísmo, cristianismo e islamismo, têm a ver com essa porta aqui, que dá para o Oriente. Essa porta aqui, ela fica um pouco distante. Aqui nós temos o Domo da Rocha, que hoje é uma mesquita, mas na época da visão de Ezequiel, aqui é o templo, para você entender o contexto. Então, o rio que vai correr, ele corre ali, na medição de Ezequiel, para você mergulhar, dá cerca de 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros entrando o rio afora. As águas desciam aqui, onde é a Doma da Rocha hoje, que era o templo, e descia e ia ganhar esse espaço aqui da saída do Oriente, mas tudo tem a ver com o Oriente. As 3 principais religiões do mundo olham para a porta do Oriente com esperança. O judeu que não acredita que Jesus veio, porque essa é a porta que Jesus vai entrar naquele chamado Domingo de Ramos, que ele entra em Jerusalém e ele é ovacionado pelo povo, é por essa porta que ele passa. Quando eu digo essa porta aqui, irmãos, Jerusalém já foi destruída 17 vezes. Acabou tudo, foi destruído nos anos 70 depois de Cristo. O Império Romano destrói tudo, não fica pedra sobre pedra. Jerusalém é um lugar construído sob escombro. Mas essa porta aqui que hoje existe, e eu vou contar a história dela, essa porta do Oriente é uma porta que gera esperança. Aqui Jesus entra por ela. A cidade de Jerusalém é destruída.
E há a profecia, essa profecia é de Ezequiel 44:2, que disse assim: disse-me o Senhor, essa porta permanecerá fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela e por isso ela permanecerá fechada. Caramba, como se dá isso? Na profecia em Ezequiel ainda do Antigo Testamento. Jesus vai entrar por essa porta e ele é aclamado pela multidão. Jerusalém vai ser destruída. Tito, o imperador romano, destrói, não fica nada, absolutamente nenhuma pedra. E ela vai ser reconstruída. No ano 1500, Solimão, ele é um rei poderoso, e ele vai mandar reconstruir a cidade. Solimão o Magnífico. Ele é um rei islâmico. E ele manda reconstruir a cidade toda. E reconstruir os muros. E ele manda com que essa porta do Oriente fique aberta. Depois que ele constrói toda Jerusalém, alguns servos dele que conhecem a história do povo de Deus, diz assim: rei, tem uma profecia que diz que o Messias, o rei esperado de Israel, voltará e entrará por essa porta. Então, rei, manda fechar essa porta. Ele está confiando, ele vai cumprir a profecia bíblica de Ezequiel, quando ele manda fechar a porta, porque o rei Jesus já tinha entrado. E essa porta, então, até hoje permanece fechada. É dessa porta aqui, irmãos, que os judeus esperam, então, que o Cristo, o Messias, venha. Eles não creem que Jesus veio. E Jesus, então, entraria por essa porta para reinar sobre Israel. A depender da sua teologia com relação ao futuro, é por essa porta que Cristo, que veio à terra e vai retornar para reinar nessa terra, 1000 anos, vai entrar por ela. No islamismo, eles creem que aqui, sobre essa porta, Maomé vai aparecer ressuscitado. E os que estão aqui próximos a essa porta vão subir glorificados. Quando o rei Salomão, o Magnífico, constrói Jerusalém, e alguém diz: olha, fecha essa porta, porque essa porta é que vai passar o rei de Israel. Ele será um sacerdote. E o pessoal diz: se ele é sacerdote, ele não pode pisar em mortos. E aí os muçulmanos construíram aqui, você vai em Jerusalém, um cemitério. E eles começaram a dizer: quem foi enterrado aqui na volta de Maomé vai ressuscitar primeiro. Isso aqui é uma disputa absurda para ser enterrado aqui. Então você chega em Israel, você chega em Jerusalém e você tem a visão da porta chamada Porta Dourada, que sai do Oriente. Por isso que essa palavra Oriente tem a ver com esperança. É por isso que Ezequiel diz que a glória de Deus volta pelo Oriente no capítulo 43. E é aqui que eles creem que Jesus vai entrar por essa porta para reinar 1000 anos. E é aqui que os muçulmanos esperam a ressurreição de Maomé. Diz comigo: uma porta, muitas histórias. Ezequiel é tomado por Deus, e ele sabe que a água sai do templo para o Oriente, porque a face da casa dava por Oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito, não do lado esquerdo, do lado sul, não do lado norte do altar. Ele me levou pela porta do norte, más notícias e juízo. E a grande ideia espiritual aqui é o seguinte: olha aqui, nós vamos caminhar 4 domingos. Hoje é o entendimento que Deus está dizendo, diz comigo, Oriente. É que essa semana em especial, essa semana, o que Deus vai trabalhar em nosso coração é a expectativa de esperança, de coisa boa, de boa notícia.
de coisa que vai visitar você e que vai te deixar bem. Você pode dizer amém? Esse tempo não é o tempo de ir pela porta do norte, onde vem o juízo, onde vem os inimigos e onde vem o mal, segundo a palavra de Deus. O mal virá do norte para todos os habitantes da terra. Então, a primeira verdade espiritual que eu, entendendo esse texto, revelado pelo Espírito e pensando sobre isso, é do Oriente, é para o Oriente, é do Oriente, é esperança, é coisa boa. A partir de hoje, essa semana, você tem que parar com pensamentos pessimistas, você tem que olhar para a vida com esperança, você tem que parar de reclamar e você tem que ter esperança do melhor para você, para a sua casa e para esse país. Não é tempo de murmuração. Não é tempo de desejar o mal, é tempo de desejar o melhor, a glória, a visitação de Deus, o crescimento espiritual. Deus está chamando a sua igreja para essa experiência. E se você me der ouvido, eu digo para você, como profeta, a sua vida vai mudar para a glória de Deus. Então, busque a esperança. Não é do norte, é do Oriente. É do lado direito, é o lado da honra. A visão que ele tem é: Ezequiel, você sofreu, houve muitas perdas, mas esquece o julgamento, a notícia ruim, tudo que passou. Agora é parar para o Oriente, porque a boa notícia vem sobre você, vem sobre a sua casa e vem sobre a sua vida. Então você tem que parar de dizer: não tem jeito, fulano não tem jeito, isso aqui não tem jeito, não tem jeito. Para! Esses dias, chega! Stop. Cuidado com a tua boca. Queira coisa boa. É esperança. Do Oriente vem esperança. Começa a profetizar os teus sonhos. Começa a profetizar os teus sonhos. O que de melhor você quer nessa vida? Há uma promessa. E nós nem entramos nas águas ainda. Diz comigo, Oriente. E entenda, Deus quer conduzir o seu povo. Não é mais opcional. É um desejo de Deus. Do Deus que tem o melhor, é uma visão. E essa visão aponta caminho. Diz comigo, tudo começa dele. Eu preciso ter essa ideia. A outra verdade espiritual parece redundante, olha aqui para mim. Tudo começa nele e tudo começa no templo. Diz comigo, tudo começa nele e tudo começa no templo. Olha aqui para mim, eu preciso entender que algumas bênçãos que Deus quer dar no coletivo. A bênção é da congregação reunida. Se você veio aqui hoje, creia no nome de Jesus e absorve isso. Tudo começa no templo de Deus, tudo começa nele e tudo inicia no templo dele. Aqui as águas saem do templo. Lê comigo esse texto. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu-me o côvado e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer de volta à margem. Não há ideia, eu fui nadando e eu que mergulhei, não. Ele levou e ele trouxe, porque tudo inicia nele. Diz comigo, tudo inicia nele. Hoje nós vamos ficar só pelo tornozelo.
Porque a primeira coisa que Deus quer transformar em nós é o nosso andar. Eu quero que você tenha essa visão. Esse 1000 côvados aí significa 500 metros. Ele entra e por 500 metros ele anda e a água dá apenas no tornozelo. E ela vai crescendo de maneira vagarosa. E eu, Deus, o que é isso? E aí tudo que eu ouvi dizia, você não pode ficar só aí, você tem que desejar mais. Mas Deus dizia para mim, não, filho, é que ninguém pode mergulhar se de fato não estiver limpo no caminhar. Primeiro se limpa os pés. Anda no rio para o pé estar limpo. Há uma proposta de Deus. Se você quer entrar nesse mistério, eu quero desafiar você uma semana de santidade. Essa semana, querido, você tem que deixar o pecado. Essa semana você tem que deixar os seus vícios de lado. É uma semana limpando os pés que direciona o caminho. Nada de pornografia. Nada de palavra de maldição. Você sabe onde te aperta o calo, filho? E eu digo em nome de Jesus, é uma semana de pureza. Porque Deus quer fazer algo. É um propósito. É uma semana de pés limpos. Ah, pastor, só uma semana não, querido. É porque precisa ter uma proposta inicial. Leia comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma semana de descobrimento. É uma semana tendo o seu caminhar iluminado. É uma semana que o Espírito de Deus virá sobre você e trará arrependimento sobre alguns caminhos que você tem caminhado e que Ele não se agrada. E você vai ter noção disso. Ele virá e falar ao seu coração, escute, a glória do Senhor deixou a sua casa. Eu diria que essa minha palavra como profeta é um alerta antes que a desgraça venha sobre a sua vida. Não é opcional. Deus está nos convidando para a mudança, caminho de santidade, caminho limpo. Não estava no programa aqui. Antigamente o povo usava essa lâmpada, eu peguei essa imagem por isso. Aqui está esse chamusco aqui de algodão, embebecido de azeite. Então as pessoas naquela época não tinham luz elétrica, então ela andava com a lâmpada, e a lâmpada que iluminava o caminho. Agora entenda, não era como hoje, que você liga um refletor e a sua iluminação dá por metros, quilômetros, não. A iluminação que se tinha era passo a passo, é um caminhar de fé, observando atentamente, andando com cuidado, para o caminho ser iluminado. E nesse caminho você vai ver que algumas coisas que você precisa desviar desse caminho, não é o que Deus quer, ir para o caminho certo. É uma semana e começa hoje. Outro desafio, e isso é para a família. Você, pai, vai lavar os pés da sua esposa e dos seus filhos. Nessa casa, você é divorciado e não tem um marido, você vai lavar o pé do seu filho. E se você é solteiro, não tem ninguém para lavar o seu pé, pelo amor de Deus, me procura que sou eu que vou lavar o teu pé. Não vai ter um pé que vai ficar sem lavar aqui. Irmãos, olha como isso é sério. O lava-pés vai se dar na última ceia. Jesus está ceando, segundo João 13. Ele para a ceia,
bota um avental e começa a lavar os pés dos discípulos. A gente não leva isso a sério, mas nesse dia Jesus fez um mandamento: vocês vão fazer o que eu fiz, diz ele. E ele começa então a lavar os pés dos discípulos, e quando ele chega para Pedro, Pedro diz: não, você não vai lavar o meu pé. Ele diz: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Olha a profundidade disso, já parou para pensar? Pedro, ou eu lavo ou você está fora. Eu nunca tinha olhado até que eu fui entender a importância dos pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, você está fora. Não, Senhor, então não lava o pé, lava tudo. Ele é radical. Eu falei: não, você já está limpo, você precisa lavar os pés. Quando ele termina de lavar os pés, depois você vai para a Bíblia ler, ele senta com os discípulos e diz assim: viu o que eu fiz? No contexto judaico era tradição o servo lavar o pé do Senhor. As esposas lavarem os pés dos seus maridos. Mas nunca o Senhor lavar os pés dos servos. Quando Jesus termina, ele diz: entenderam o que eu fiz? Eu lavei o pé de cada um de vocês, vocês devem fazer isso. Há algo a ser revelado, igreja. Eu quero desafiar você a lavar os pés da sua família. Depois, um pai de família, os filhos lavarem os pés dos pais. Isso tem que acontecer até no máximo terça-feira à noite. Não se deve procrastinar. O ideal é que seja amanhã. Óbvio, você é livre aqui para obedecer ou não. Isso aqui é só para quem crê e quer entrar num propósito que eu não tenho uma mínima ideia onde chegaremos até no quarto domingo. Porque a lâmpada só ilumina a cada passo. E ela exige fé. E eu estou caminhando e estou convidando você para esse propósito. 7 dias, mude sua vida. É você chegar e dizer: Deus, eu quero santidade. Porque eu quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Para mim, para minha casa, para minha família, para minhas emoções, para minha vida pessoal. Chama a sua família, pai, e lava os pés. Só obedeça. Faça isso com o coração quebrantado. Faça desse momento um momento bonito. Não chega aí e diz: aí galera, bota o pezão aí que papai vai lavar. Não. Põe um romantismo nisso, pelo amor de Deus. Um fundo musical, tira um tempo para orar. E fala: olha, eu ouvi do profeta de Deus que esse aqui é um dos mistérios. De pés limpos. Porque sabe, filho, eu quero andar nesse rio e chegar ao mergulho. Eu serei conduzido, mas eu vou obedecer passo a passo. Você entende que há uma dinâmica, à medida que o homem vai levando, há uma dinâmica. Ele mede, leva para rodear o templo, e depois que entra no rio, já não entra imediatamente. E no rio a coisa vai andando metro a metro. Não é correndo hoje, eu vou chegar, não. Há toda uma dinâmica, há todo um movimento. E o primeiro movimento que eu entendo de Deus é que você precisa dar essa credibilidade a mim para que você seja abençoado. Você não pode ouvir isso no seu coração e deixar o coração travar, dizendo: lá vem o pastor Sabino, já está inventando mais uma coisa. E eu digo para você: sou bom para inventar coisa mesmo. Eu estou apenas fazendo uma análise de um texto e chorando diante de Deus para entendê-lo. E lançando um desafio. Nessa igreja você é livre para não querer isso. Sem problema. Você vai ficar limitado se não obedecer. É muito sério isso. Então, quando isso for acontecer, tire um tempo para orar com sua casa, com sua família. Coloque louvores a Deus. Prescuta o teu coração.
Olha para o andar que você tem andado. Vá diante do Senhor e rasga a tua alma. Quem sabe você precisa reconhecer que você anda frio, que você anda desanimado quando está na casa de Deus, que você tem abandonado o seu período de oração. Porque quando a gente fala que é pecado, a gente só pensa em coisa idiota, absurda. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deus se preocupa com quem o ama apaixonadamente, e isso é sério. Ele quer restaurar essa paixão e esse amor. Ele está te convidando a ir para o rio. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Antes da glória final, do mergulho, eu tenho que ter entendimento. Por favor, louvor, venha para cá. E o entendimento não é a porta do norte. Essa semana não é a semana do norte, do juízo, das más notícias. Essa semana é a semana de olhar para o Oriente. E Oriente tem a ver com esperança, com promessas, com coisa boa. Essa semana você tem que verbalizar o melhor. Essa semana não é a semana da fossa, da deprê. Essa semana é a semana do Oriente, da alegria, da coisa boa, do melhor que virá. E virá no tempo dele, do jeito dele. Essa semana é a semana de andar com os pés no tornozelo, esfregando, limpando, sem pressa. É a semana do lava-pés, da comunhão da família, da restauração, da convivência familiar. Da proximidade, de fazer valer a pena. É a semana onde os teus pés serão iluminados por uma nova lâmpada, onde os teus pés sentirão de novo o prazer de ser pés daquele que anuncia boas novas, salvação. De quem anda com Ele, tem prazer nesse andar. É o retorno a esse prazer, ao amor, à paixão. Semana de um caminho de santidade. Ei, vigia. Deixa Deus falar com você. Receba isso como uma oportunidade. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que
Fica de pé, igreja, e adore o Senhor cantando. Existe um rio, Senhor, que flui Águas serão liberadas, de amor, águas para os pés, águas que correm, caminho de santidade, águas que curam, caminhos de pureza. onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está enchendo Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Baixe sua cabeça. Faça um voto a Deus. Diz: Senhor, eu vou obedecer. Uma semana de uma nova caminhada diferente. Senhor, eu vou reunir a minha casa e a minha família e vou lavar os pés. Quando você for fazer isso, pega o texto de João 13 e leia com a sua família. Adore a Deus com essa música que está aí. Não tenha pressa. Você é pai, você é mãe, você é líder da sua casa. Ao lavar os pés, profetiza a vida sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Vai molhando os pés, vai passando a mão, vai fazendo carícia, vai limpando os pés e vai profetizando sobre a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu amigo. E abençoando. Palavras proféticas. Tem esse momento de adoração. E vai dizendo: Deus, eu estou fazendo isso em obediência, porque eu quero viver uma dimensão mais profunda de um relacionamento contigo. Eu quero algo mais. Não quero ser medíocre, mediano. Eu quero estar acima da mediocridade. Eu quero alçar voos maiores contigo. Você não é obrigado a fazer esse compromisso, mas se você for fazer, faça direito. Faça com o coração quebrantado, compungido diante do Senhor.
Pai, eu quero colocar a tua igreja diante do teu altar, Senhor. Colocando a tua igreja diante do teu trono. Aqueles que ouviram o profeta nessa noite. Porque hoje nós damos um passo aqui, Deus, do novo do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa e para essa igreja, para o templo do Senhor aqui. Obrigado pelas vidas que o Senhor curou nessa noite. Obrigado pelos corações que o Senhor atingiu. Obrigado pelo sentimento de arrependimento que o Senhor trouxe a cada coração. Obrigado pelo desejo de caminhar em santidade que o Senhor trouxe a cada um que entrou aqui nessa noite, cujo coração abriu para ouvir a tua voz. Nós estamos nas tuas mãos, querendo aquilo que tu desejas. Libera a tua vida, Senhor, sobre essa casa. Libera a tua vida sobre o povo dessa casa. Libera a tua vida sobre esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que a igreja de Deus diga amém. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Rei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quero beber. Oh, beberei. Beberei. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. Quem foi abençoado, diga amém. E eu queria muito